é basicamente uma releitura do exercício que a gente fez na aula passada, né? A gente fez uma coisa introdutória, que dá uma dinâmica maior, e hoje a gente vai detalhar mais com esses textos aí, tá? Então, falar um pouquinho dos lubrificantes, inicialmente. Então, quem quiser dar uma reforçadinha com esse livro aqui, pode sempre usar, né? Tem uma ativação de polímeros, né? Que é uma capa verde, tem esse aqui, ativação de termoplástico, que é uma versão nova, né? Sempre tem algumas coisas, agora, claro, não é sobre borracha, mas o conceito é o mesmo, né? Ok? Então, vamos lá. Eu fiz uma pergunta bem direta naquele dia sobre a função principal mesmo. Quando você pensa no lubrificante, você pensa em processar, né? Mas não quer dizer que ele vai fazer só isso no polímero, porque ele está lá dentro também. Então a gente vai detalhar um pouco mais. Mas de forma bem tradicional, quando se pensa em lubrificante, a gente pensa em processar, tá? Melhorar propriedades de processamento. Então aí está falando, né? Propriedades de fluxo, do composto e liberação. A liberação do molde, né? A liberação dos equipamentos em si. Reduzir atrito, né? Então aí tem nos primórdios, né, do processamento de borracha. Sabia-se que o ácido esteárico, o estearato de zinco, lanolina, né, eram efetivos, né, na melhora da fluidez de composto de borracha. Coisa intuitiva, né? Você coloca ali uma espécie de óleo, né? É de se esperar que promova o escorregamento. Estearato de bário, cálcio e chumbo eram usados, mas foram removidos por questões ambientais, né? Eu sempre falo para os alunos que para mim é um pouco, né, estranho dizer que o estearato de cálcio foram removidos, porque a gente usava muito para polietileno, né? Então, o esteca que a gente chamava, né, era o lubrificante usado lá no polietileno, né? Então, eu considero que ele está presente aí ainda, né? Não foi removido, não. Mas aqui sempre fala muito de estearato de zinco, né? Ou ácido esteárico também, né? O estearato de zinco ele é usado, e a gente vai falar mais para frente, como um dos componentes da cura, tá? Como um ativador. Tá? Então, além do enxofre, né? E além dos aceleradores, você tem os ativadores, que são o óxido de zinco e o estearato e o ácido esteárico, né? Na verdade. O ácido esteárico que vai reagir com óxido de zinco virando estearato de zinco. É isso que eu queria dizer. Então, estearato, como eu disse, né, a indústria de polietileno usa demais estearato de cálcio. É um sabão, né? É um sal de ácido graxo. Né? Então, se é um sal de ácido graxo, tem uma molécula relativamente pequena e vai promover esse escorregamento, ou seja, ele vai fundir lá e vai promover o escorregamento lá do polímero na hora do processamento. Né? Como é que isso vai acontecer? A gente vai falar daqui a pouco, tá? Então vamos lá. As matérias-primas essenciais para essa classe de produtos são ácidos graxos, como eu disse, né? Sais de ácidos graxos, que é o caso do estearato, né? Ésteres de ácido graxo, amida de ácido graxo e álcool graxo. Além desse, hidrocarbonetos, tais como cera de parafina, são importantes. Mais recentemente, PP e PE de massa molar baixa passaram a ser usados por causa das características de cera. A própria indústria de síntese de polietileno, por exemplo, ela gera como subprodutos um PE de massa molar pequena, como se fosse uma cera mesmo, né? Então, se a molécula é pequena, vai ter essa característica mesmo de lubrificante, tá? Eu acho que fala embaixo também, mas os silicones hoje em dia também são muito usados, tá? Os lubrificantes modernos no mercado são normalmente compostos dos materiais básicos citados. Né? Entre os ácidos graxos, o ácido esteárico ainda é muito usado por ser um material que melhora não só a processabilidade, como suas características de cura. E aí que está a história que eu falei, ele é um ativador também, tá? O ácido esteárico é um componente do sistema de cura, ele é um ativador, tá? Por causa do seu baixo ponto de fusão e características de cera, os ácidos graxos favorecem a melhor mistura, como também facilita os processamentos posteriores. Eles reduzem a tendência à adesão dos compostos. Os ácidos graxos produzidos a partir de óleos vegetais e gordura animal são predominantemente misturas de ácidos graxos com 16 a 18 carbonos, ou seja, poucos, né? Cadeia pequena,
apesar da maior volatilidade, são usados outros com menos carbono, por exemplo, 12 carbonos, que é o ácido láurico. Né? Aí vem um dos princípios, né, do uso, embora aqui não seja exatamente para explicar isso. Né? Então, vamos lá. A compatibilidade limitada do ácido esteárico com borrachas sintéticas e a necessidade de produtos especiais para resolver problemas complexos de processamento tem sido a força motriz para o desenvolvimento de lubrificantes mais modernos. O fato o princípio de atuação de muitos lubrificantes é o fato de ele ter uma certa compatibilidade com o material e ele migrar para as paredes do equipamento, tá? Aqui não é o caso, como eu falei, aqui não é o caso. Mas o fato de ele não ter uma compatibilidade grande com o polímero e ele migrar para as paredes do equipamento, formando um filme lubrificante, ou seja, um filme para reduzir o atrito, é um dos princípios, né, de atuação do lubrificante tradicional, tá? Migra para a parede do equipamento, fica lá formando um filme. Oi? É porque é para ir para casa, vamos lá. Diz. Oi? Sim, então assim, o princípio dos mais tradicionais do lubrificante, que não é essa descrição aqui, mas ela é semelhante ao que está descrito aqui, que é não ter tanta afinidade com o polímero e migrar para as paredes do equipamento, tá? Para a parede da extrusora. No momento que ele migra para lá, ele forma um filme, e esse filme é um filme lubrificante. E aí reduz o atrito, tá? Entendido? Beleza. Pode perguntar, tá? Pode ficar à vontade. Sim. Tá. Pode perguntar. Mas aqui ele não tem muita afinidade, tá? Aqui ele está falando de outros aspectos associados a isso. Né? Ele está falando da importância de também se ter alguns compostos que tenham compatibilidade e isso fez com que eles desenvolvessem outros. Tá? Porque você tem outros princípios de atuação do lubrificante. Ele pode atuar também entre as próprias moléculas de polímero. Tá? Não é só essa história de migrar para o equipamento. Tá ok? Então esse momento aí você pode pensar assim. As matérias-primas para a maioria dos lubrificantes são misturas de glicerídeos, como óleos vegetais e gordura animal. Mediante a saponificação, né, dos glicerídeos, misturas de ácidos graxos são obtidas, as quais variam no número médio, né, de carbono por cadeia e grau de saturação. Então é aquela história, molécula de ácido graxo, uma molécula relativamente pequena, que pode também ser um sabão de ácido graxo, né, que é o estearatos, né, os estearatos. Então vamos lá, os ácidos graxos, eles tendem a ser incompatíveis, né, e por isso insolúveis nas borrachas de hidrocarbonetos. Consequentemente, eles podem migrar para a superfície da borracha não curada para formar um aglomerado, o efeito Bloom. Aí não é algo positivo, tá? Aí é negativo. Isso é prejudicial para a habilidade de adesão do componente e pode resultar em problemas de moldagem posterior. Então o Bloom é aquela coisa, é migração, né? Então, se não tem afinidade, ele busca a superfície, né? E aí, se você usa camadas, por exemplo, na indústria de pneus, né, que você tem vários compostos, como eu falei na aula passada, e você tem que juntá-los depois, então se tiver um excesso de um aditivo desse, você pode ter problema de unir essas partes, né? Então o efeito Bloom, migração, isso tudo dificulta, tá? Se eu acho aqui um desenho, normalmente eu trago, né? Acho que eu vou trazer na aula que vem para vocês, de um tênis aqui, né? Em que houve uma migração na superfície e acaba que aqui, por exemplo, né, tem um solar de um tênis e aí ele é branco e aí ficou uma parte meio escura de um lado, né? Exatamente porque houve uma migração de plastificantes, tá? Ele chama aqui no caso de eflorescência, né? Tem um outro aqui que é um polipropileno com
um anti-UV, sei lá, um antioxidante, não, melhor, um desativador de metais. E aqui ele está perfeito, né? Está bem homogêneo. Com o tempo ele ficou todo esbranquiçado, né? Isso aí foi uma migração também do aditivo. Então, quando a gente fala de migração, pode ser qualquer aditivo, tá? E aqui pode chamar tudo de efeito Bloom mesmo, dá no mesmo, tá? Agora, o próprio enxofre tem esse problema de migração, tá? Deixa eu ver mais. O próprio enxofre tem. Ele tem essa tendência também de exudar, migrar. E no caso aqui foi favorecido pela temperatura, porque a temperatura para curar. Não, independente, vários compostos. Mas aí se ele migra, esse negócio de migrar vai ser ruim, então? Oi? Esse enxofre migrar é ruim? Sim, é ruim, porque assim, você tem não só problemas de estética, né? Como também dele deixar de ter a função dele. Tá? Então, no caso, por exemplo, de um plastificante, que é esse caso aqui, o material lá dentro vai ficando rígido, porque o plastificante saiu de lá, né? Então, isso normalmente está associado a uma solubilidade, tá? A uma afinidade. Então, se a afinidade é baixa, ele tende a migrar. Agora, depende de uma concentração mínima também, né? Se a concentração é baixa, ele pode ficar lá dentro solúvel, né? Tá ok? Eu vou trazer essas fotos para vocês na aula que vem. Eu sei que eu tenho lá, eu tirei as xerox disso aqui, tá? Então vamos lá. Isso é prejudicial para a habilidade de adesão do componente e pode resultar em problemas de moldagem posterior, né? O desenvolvimento de ésteres e ácidos graxos, né? Ésteres de ácidos graxos, né? Que eu estou falando da pouca afinidade do ácido graxo. No momento que o cara desenvolveu ésteres, né? Amida de ácido graxo, sais de ácido graxo, que são os sabões, né? Isso melhorou, né? Porque eles são mais solúveis na borracha e minimizam o efeito Bloom, né? Essa melhor compatibilidade facilita a ação de mistura, tá? Então aqui é aquela outra história. Eu posso pensar numa migração como benéfico quando eu quero processar, né? E aí seria aquele mero efeito externo, né? Mas quando eu olho para uma lubrificação, né, digamos assim, mais interna, esse processo de migração que vai ficar no produto não é uma coisa boa, né? Desde o ponto de vista estético até de propriedades mesmo, tá? Do relógio. Que ali é durante o uso, né? Durante o uso tem uns relógios que vão ficando endurecidos, as pulseiras vão fragilizando e às vezes vai ficando manchado, parece que está molhado, e aquilo é migração de plastificante. Quem primeiro chamou a atenção disso foi um colega que fez um trabalho na época da graduação, né? O cara é muito fera em cerâmica hoje em dia. Acho que ele tem mais de 100 papers publicados. É um miserável. O Romualdo é fera demais. Professor, mas aí então, eu perdi. Chamado que é benéfico quando eu quero processar, porque ele é um efeito externo, né? Sim, assim, você pode pensar isso aí, por exemplo, como princípio de atuação de um lubrificante que atua apenas externamente para processamento. Você pode pensar que ele atua assim, tá? E aí o outro efeito seria ruim quando é mais interno. Quando ele tem uma ação mais interna e que, no caso aí, por exemplo, processou o material e aí deixa lá quando de repente começa a ter esse problema aí, tá? De migração. Aí, por exemplo, no caso do pneu, como eu falei, você tem várias peças que você junta. E aí, se você tem um excesso de um aditivo desse nessa superfície, você vai ter dificuldade de juntar, tá? Porque o processo de formação de um pneu é a junção de várias camadas. Ok? Essa migração acontece só depois do processamento. Esse caso, Sim, você pode associar mais a isso, tá? Você pode pensar mais dessa forma. E depois, quando falar em revolta,
você pode pensar mais dessa forma para ficar dois limites bem claros, tá certo? Vamos lá. Os sabões de zinco e cálcio, ou seja, a gente está falando dos estearatos aí, né? São os mais importantes, sendo o de zinco mais usado, né? O de cálcio, olha só, ele é escolhido quando se deseja menos interferência na reticulação. Por quê? Porque eu acabei de dizer que o ácido esteárico se transforma em estearato de zinco, que atua como um ativador de reticulação, tá? Eu vou falar na hora da cura lá como é que eles atuam, mas é só para adiantar. Se você tem ácido esteárico que vira estearato de zinco, no caso aqui quando ele está dizendo sabão de zinco, é estearato de zinco. Tá? Então o estearato de zinco ele atua como um ativador de cura. Por causa da menor solubilidade na borracha e menor ponto de fusão, os lubrificantes modernos frequentemente contêm sais de ácidos graxos insaturados. Quando 2 a 5 pH de um sabão metálico está presente em um composto, o nível de ácido esteárico deve ser reduzido para 1 pH para minimizar o efeito Bloom. Aí está só falando, né, de uma concentração. Se aumenta, tende a aumentar o efeito Bloom. O efeito Bloom é o quê? É segregar. Quanto mais tiver, mais tendência tem de segregar. O sabão metálico mais conhecido é o estearato de zinco. Na verdade era um pó quando eu trabalhava com isso aí, né? O estearato de cálcio era um pó. Hoje em dia, cada vez mais, eles têm usado flocos e tal para minimizar problemas, né, de manuseio. Em geral, os sabões metálicos também são bons agentes de molhamento. Sob a influência de maiores taxas de cisalhamento, eles promovem o fluxo do composto, mas sem cisalhamento a viscosidade permanece alta. Né? Então, ele é um facilitador do processo. Né? Então essa questão de resistência verde é muito importante em borracha. Resistência verde é o quê? É manter, digamos assim, uma forma, digamos uma pilha de borracha. Então a pilha de borracha, se você coloca ela no chão ali, se ela mantém aquele formato, isso é antes de curar, tá? Se ela mantém aquele formato lá, sem escoar, né? Você considera que é um material de resistência verde alta. Isso é bom quando você trabalha com... para que ele não perca o formato, né? Então, quem é o fator mais decisivo da resistência verde? É a massa molar, tá? É a massa molar. A cristalinidade, quando tem alguma numa borracha, também ajuda. Mas a massa molar é o principal fator aí. Então, os sabões de ácido graxo insaturado também são usados como peptizante físico. A gente já sabe o que é isso, né? Por causa da ação lubrificante. Eles apresentam alta compatibilidade com a borracha. As amidas de ácido graxo tendem a reduzir o tempo de escorte. O que é o escorte? Eu já falei disso? Já? Não? Escorte é a segurança de processamento até o início da cura, tá? Então, se você colocar num viscosímetro o material e fizer para atuar com um rotor, né? Vocês vão entender isso quando estudarem a norma lá. O viscosímetro Mooney é um rotor que gira e aqui tem um composto de borracha. Ele fica girando ali, ou seja, uma dada rotação. O viscosímetro Mooney atua numa rotação bem baixinha lá. Então, um composto de borracha, numa temperatura alta ali, 100 e poucos graus. Então, se já tiver o composto de borracha, com agente de cura e tudo, aí você vai fazer esse acompanhamento do torque aqui, que é a viscosidade imune, como eu falei na primeira aula lá. Apesar de a gente chamar de viscosidade imune, na verdade é a medida de torque. E aqui vai passando o tempo. Vai monitorando esse torque e daqui a pouco ele começa a aumentar. Então aqui está começando a acontecer o quê? A cura. Tá? E o que é o escorte? O escorte nada mais desse tempo que tem até começar a cura acontecer. É a segurança do processamento, tá? Isso é importante para quem processa borracha. Então você tem algumas composições que são de cura mais rápida, então você tem uma menor segurança, você tem um menor tempo de escorte, tá? Já outras você tem um tempo maior de escorte, você tem mais tempo para trabalhar antes da cura acontecer. Então vai depender do sistema de cura basicamente. Tá?
Então, quando você coloca uma amida, ela atua como uma espécie de um acelerador do processo de cura. Então, quando está dizendo aí que ela reduz, né, o escorte, é porque ela acelera o processo de cura. Tá? A gente vai ver que os compostos aceleradores, basicamente, são a base de enxofre e nitrogênio. Tá? Então, é o caso de uma amida aí, que tem hidrogênio, ou nitrogênio. Você vai escolher... Oi? É o sistema de cura. É o sistema de cura. Então, se você quer curar rápido, aí acho que é o que você está falando. Então, se você quer fazer uma coisa que cure rápido, você vai buscar um sistema de cura que acelere, que faça um processo de cura rápido. Tá? Então, às vezes, não vai dar muito tempo de processar. Ele já vai começar a curar. Então, isso tudo vai depender do processo que você quer. Aí, como eu tinha dito, né, os silicones são cada vez mais usados, eles apresentam boa compatibilidade, alta capacidade lubrificante, alta estabilidade térmica, facilita a liberação do módulo. Silicone, há 15 anos atrás, eu já lembro bem, o pessoal já estava querendo colocar nas empresas por aí afora. É sempre um produto que tem sido usado aí cada vez mais, tá? Estabilidade térmica é sempre associada ao silicone, sempre. A gente vai entender um pouquinho quando falar nas borrachas de alto desempenho. É a ligação silício-oxigênio, né? Então eu tinha falado das ceras de polietileno e polipropileno, né? Lá em cima, e estou repetindo aqui, né? Você pode considerar como um subproduto mesmo da indústria de PE, né? De polietileno e PP. Elas dispersam bem, né? Em borracha natural e sintética, atuam como lubrificante e agente desmoldante, facilita a extrusão e calandragem de compostos secos, são de compatibilidade limitada com elastômeros polares, pela natureza química. Propriedades e modos de ação dos lubrificantes. Né? Os efeitos positivos mais importantes alcançados, né, são mostrados na tabela a seguir. Né? Então, essa tabela aí é só para dar uma noção. Né? Vai facilitar a incorporação da carga, ajudar na dispersão, gerar menos temperatura, né, do equipamento, vai dar uma viscosidade menor, uma liberação mais fácil, né, vai soltar, né, um agente desmoldante, né. Quanto ao processamento, né? Que aí vocês podem ver aí, né? Seriam as etapas que eu tinha dito, né? Lá no começo. A mistura você vai pensar em quê? No bambure e no misturador aberto de rolos, tá? Processamento, você vai pensar na extrusão e na calandragem. E a moldagem final você vai pensar em quê? 3 equipamentos aí na moldagem final, vamos lá. Citem 3 equipamentos para essa moldagem final aí. Que etapa fundamental acontece na moldagem final? Além da moldagem em si. Oi? A cura. A cura. Então a moldagem final, normalmente a gente pensa em que equipamentos? 3, citem 3. Vamos lá, do conhecimento que vocês têm mesmo, de processamento. Ou seja, o pré-requisito é processamento. Então, you have the knowledge. Cadê? Como é o nome dela ali? Mariana. Vamos lá, Mariana. Cite 3 processos aí que seria a moldagem final. Oi? Vamos lá, gente? Qual é o equipamento mais usado para moldar a peça de borracha?
Injeção é 1. O que mais? Não. Extrusão seria no anterior, tá? Extrusão é só para dar uma pré-forma. A extrusão pode ser a etapa final? Eu falei aqui sim. Se, por exemplo, você faz um recobrimento de fio com borracha. Você faz um recobrimento de fio com borracha, você já vai curar. Você não vai fazer mais moldagem nenhuma depois, concorda? Só vai curar. Mas sendo que muitas vezes a extrusão é só para dar uma pré-forma para depois você fazer a moldagem final. A moldagem final pode ser injeção, o que mais? Ingrid? Não quer falar? Compressão, prensagem ou compressão, no mesmo, dá no mesmo. Mais uma. Compressão é a mais antiga e a mais importante, tá, gente? Uma que é bem parecida com a compressão. Transferência. Ok? Então vocês podem pensar nesses 3 equipamentos aí, tá? Quando eu falo num bamburi, vocês sabem o que é? Quando eu falo num bamburi, você sabe a função dele? Misturar. É um equipamento, uma câmara fechada com rotor, não é isso? E o misturador aberto de rolos? 2 cilindros e o cara jogando os aditivos lá, tá? Eu vou colocar um vídeo daqui para amanhã para vocês lá no sistema. Seria muito bom vocês assistirem para dar uma noção, pra vocês pegando a coisa, tá? Vocês pegando o ritmo aí. Falou? Tá. Vamos lá. Uma classificação estrita dos produtos em lubrificantes interno e externo é difícil. Aí que vem a história que eu tinha dito antes. Então é difícil você ter um lubrificante que seja 100% externo, 100% interno, mas você tendo os extremos, você consegue entender o resto. Porque praticamente todos os lubrificantes para compostos de borracha combinam efeitos de lubrificação interna e externa. Isso depende não apenas de sua estrutura química, mas também do polímero a ser aditivado. Em geral, a solubilidade no elastômero é o fator determinante. Então, se o lubrificante tiver mais afinidade com o polímero, será que ele tem uma ação mais externa ou interna? Interna, né? Okay? Então, vamos lá. Um aditivo de processamento atuando predominantemente como lubrificante interno servirá principalmente como modificador da viscosidade do composto e para melhorar a dispersão da carga. Eu, particularmente, não gosto desse conceito de lubrificante. Eu prefiro sempre lubrificante externo, mas existe também essa aí. O desempenho relacionado ao escorregamento, redução do atrito, não vai sofrer grandes mudanças. Já um lubrificante com ação mais externa atua principalmente reduzindo o atrito entre o polímero e as partes do equipamento, pouco mudando a viscosidade do composto. A dispersão de carga pode ser melhorada se ocorrer um acúmulo na interface entre o elastômero e a carga. Então, a lubrificação é alcançada mediante a redução do atrito. Aquela história que eu disse. Na fase inicial de adição, o lubrificante recobre o elastômero e possivelmente outros componentes, e o atrito contra as paredes do equipamento é reduzido. Com o aumento da temperatura, o lubrificante começa a fundir e pode atuar dentro da matriz pela ação de cisalhamento do misturador. A taxa e magnitude de incorporação do lubrificante no elastômero são determinadas por seu ponto de fusão, viscosidade do fundido e solubilidade. Esses fatores dependem da estrutura química e polaridade. Os critérios químicos para eficiência de lubrificantes orgânicos são o comprimento da cadeia, o grau de ramificação e saturação, a estrutura e polaridade. Os grupos polares de certos ácidos graxos e seus derivados exibem alta afinidade com superfícies metálicas e, após a dissolução, a formação de um filme fino e relativamente estável. Então, aquela história. Quando ele não tem afinidade, tem esses grupos ácidos aí que vão, digamos assim, meio que aderir à superfície metálica do equipamento, formando um filme, e esse filme vai facilitar o escorregamento do polímero, digamos assim. Tamanho da cadeia, como está sendo dito aí, tem uma importância, porque
associada à difusão mesmo, né? Então vamos lá, processamento com lubrificantes. A maioria dos lubrificantes é facilmente incorporada. O que você vai pensar na prática? Você vai colocar no bâmbaro num dado tempo. Tá? Não tem isso, o bâmbaro não tem segredo. É você colocar os aditivos em cada tempo lá. Tá? Em alguns casos, eles são incorporados no começo do ciclo de mistura, juntamente com as cargas, para proporcionar maior facilidade de incorporação das cargas. Muitos são adicionados ao fim do ciclo. Né? Por quê? Que está mais aí embaixo. Por causa do ponto de fusão relativamente baixo, os produtos amolecem mais cedo e proporcionam dispersão uniforme. Quando se busca o efeito de lubrificação tradicional, é recomendado adicionar ele no fim do ciclo da mistura. Então, quando você quer que ele atue mais como desmoldante, recomenda-se colocá-lo mais no fim. Tá? Agora, se você quer uma boa dispersão, você pode já jogar junto com a carga ali que ajuda. Né? Embora eu prefiro sempre ver mais como incorporação e não dispersão. Tá? Dispersão para mim não, para o que eu já li aí, e é isso mesmo, e às vezes os autores confundem e misturam as coisas. Dispersão é quebrar tamanho de partícula, tá? É reduzir tamanho de partícula. Então, se você quer reduzir tamanho de partícula, você quer cisalhamento alto. Cisalhamento alto não é favorecido com lubrificante, tá? Então, tensão de cisalhamento mesmo. Então, essa aí eu vejo mais como incorporação, tá? A quantidade de lubrificante adicionada varia de 1 a 5 pHr, né, que é a parte por cento que eu falei para vocês. Normalmente se usa no mínimo 2 pHr. Maiores valores do que 5 pHr podem ser usados em situações particulares. Né? Você nunca pode colocar excesso de lubrificante, principalmente se ele atuar externamente. Né? Eu lembro bem de uns exemplos que um colega meu fez lá. Mandaram colocar um monte de lubrificante, né, na extrusora, e a extrusora não mandava mais o polímero para fora, né? Ou seja, patinava, né, como se diz. O atrito reduziu tanto que perdeu a eficiência de transporte. Porque o que carrega o material é o atrito, né? O que transporta o polímero é o atrito. E se você coloca lubrificante demais e ele tem essa ação externa, a máquina vai ficar girando lá e não vai levar, e vai escorregar. O pessoal chama de patinar, né? Então você tem uma limitação também, né? Não pode exagerar. Então aí tem algumas quantidades recomendadas, né? Então, de forma básica, é aquela história que eu falei para vocês. Você pensa o lubrificante em quê? Sabão de metálicos, né? É o básico que fica mesmo, né? Sabões metálicos, podendo ter ácidos também graxos, ou ésteres ou amidas, né? Algumas variações nesses compostos, que são moléculas relativamente pequenas, e elas vão ter como função tradicional a migração para as paredes do equipamento, reduzindo o atrito. Porém, você pode ver também uma ação um pouco interna, né? Como um lubrificante, digamos assim, meio que a nível molecular. Né? E aí você vai depender de quê? Das afinidades entre essas moléculas e as moléculas de polímero. Tá? Quanto menos afinidade, mais ela tende a atuar externamente. Quanto mais afinidade, tende a atuar internamente. Tá? Então é assim que eu gosto de pensar, não precisa de muito detalhe. Né? Então eu sempre trago um pouco mais de textos, eu falo um pouco mais desses assuntos, porque, queira ou não, você não tem a disciplina de aditivação. Né? E aí acaba a gente complementando. Eu falo um pouco, acho que a Aline deve falar um pouco, e aí a gente acaba suprindo, né, o fato de não existir a disciplina de aditivação. Né? E que se você for estudar é exatamente isso aqui. E como borracha tem muito aditivo, a gente acaba descrevendo um pouco mais. Quer ler um pouco sobre lubrificante, sobre plastificante? Aqui você vai encontrar, tá? Aditivo de processamento, plastificante, aí fala aqui, né? Bonitinho. Aqui mais na frente fala dos lubrificantes, tá? Bem legalzinho mesmo. Lá o verdinho tem, né? Que é a ativação de polímeros, que é a primeira edição, né? Esse aqui é a ativação de termoplástico, que é uma dupla que se juntou. Antes era só o Marcelo, agora é o Marcelo e o Marco de Pauli, né? Que é um cara que eu quero bem, eu sempre falo, né? O Marcelo é meu orientador, né? Tenho um carinho enorme por ele. Aqui, por exemplo, mostrando, né, o perfil
de extrusão quando você tem um lubrificante externo, né? Então você acaba tendo uma redução ali do cisalhamento, né? Então você tem um achatamento do perfil de fluxo, né? E aí ele fala um pouco, né, da ação externa, da ação interna, né? É sempre bom, né? Quanto mais a pessoa lê, mais... Ó, aquele negócio que eu mostrei, lembram disso? Do teste de espiral, né? Comprimento de espiral. Tá? Aí ele mostra vários exemplos assim de redução de atrito, de redução de aumento de vazão, né? Tem muitos detalhes assim que você vai aprendendo mais, né? Ok? Então vamos falar agora dos plastificantes. Então, antes de falar deles, o que a gente pode pensar do plastificante, como eu disse, né? Qual é um tipo de plastificante que é colocado à parte, que eu falei na aula passada? Apesar de atuar como plastificante, eles são colocados à parte. Alguém lembra? Óleos minerais. Fundamental na indústria de borracha, principalmente borracha natural, tá? Os caras usam altos níveis de óleo, tá? Aí são 3 tipos. Quais são os 3? Parafínico, naftênico e aromático, né? Então você vai ter ali uma recomendação maior ou menor de acordo com o tipo. Sei lá, os aromáticos são mais polares, né? Então você tem um aumento de polaridade dos parafínicos para os aromáticos, subindo aí. Parafínico, naftênico, aromático, tá? Um aumento de polaridade, né? São usados em níveis altíssimos, porque além de... Qual é a função principal deles? Diluente, eu falei aqui, né? Eles atuam principalmente como diluentes. Então eles não têm muito essa ação de solvatação, né, que a gente fala. Eles atuam mais como diluentes. E eles baixam o custo, porque eles são mais baratos do que a própria borracha, tá? Então os óleos são muito importantes para a indústria de borracha, tá? Mas eles são plastificantes. Mas pode ser considerado plastificantes secundários, tá? Isso tudo está no texto aí, tá? Eu vou falar disso tudo. Mas é só para a gente pegar alguns aspectos mais importantes, tá? Ok. Vou pensar no plastificante tradicional, principalmente usado em plástico ou em borracha sintética, que tem mais polaridade. Eu vou pensar em quê? Eu vou pensar, por exemplo, nos fitalatos, que são ésteres, né? Então você vai ver DOP, DPB, DBP, né? Dibutilftalato, dioctilftalato, né? Então, são ésteres, né? E esses famosíssimos, né? Por exemplo, na indústria de PVC, que o PVC é o maior consumidor de plastificante, né? É o mercado maior consumidor de plastificante tradicional. Então você vai pensar em que? São compostos de moléculas relativamente pequenas. Se são moléculas pequenas, você coloca lá dentro, ele tem uma TG menor, vai baixar a TG dessa mistura aí, tá? Ele vai baixar a TG, então o material vai poder ser usado em temperaturas cada vez menores, digamos assim, antes de fragilizar. Outro aspecto importante: se as moléculas são pequenas, tem muita ponta de cadeia. Se tem muita ponta de cadeia, aumenta o volume livre. Então você pode explicar a redução da TG a partir disso. Pegou aí, Cássio? Maior volume livre. Maior volume livre, porque ter ponta de cadeia, você sempre associa um volume livre às pontas, tá? Então, se tem muita ponta, tem muito volume livre. E uma das explicações de redução da TG é pela teoria do volume livre. Se aumenta o volume livre, reduz a TG, tá? Então, quando eu penso em plastificante, eu penso em reduzir dureza. Mas como vocês falaram na aula passada, outras propriedades vêm junto aí. Você pode pensar, aumenta a ductilidade, sei lá, a flexibilidade aumenta, o módulo cai. Você pensa em várias coisas, né? Juntas aí. Baixa TG, como vocês falaram. Então, plastificante, o mercado, como eu falei, muito importante em PVC, mas em borracha natural, principalmente os óleos, por questão de baixar custo e atuar como facilitador de processamento, né? E para outras borrachas, você pode ter o plastificante tradicional mesmo aqui, que são os ésteres, como eu falei, né? Os fitalatos, né?
E outra coisa é que tem alguns plastificantes especiais aí, quando você quer aumentar a resistência à chama, aumentar a propriedade antistática, né? Então é basicamente isso aí. Então vamos dar uma lidinha aí para explicar, né? E aí tem outras teorias de plastificação, né? Eu prefiro mais a do volume livre mesmo, mas tem outras que a gente vai falar aí. E está no exercício que a gente não respondeu na aula passada, são 4 teorias, tá? A função dos plastificantes. Os plastificantes são usados para modificar as propriedades. Então eu enfatizei no início daquele exercício da aula passada. Se eu pensar no lubrificante de forma mais tradicional, eu penso em processar. Se eu pensar em plastificante, eu penso em propriedades, tá? Mas eles também influenciam o processamento, sempre. Tá? Ou seja, o lubrificante, apesar de eu pensar em processamento, ele modifica a propriedade? Modifica. O plastificante, eu penso em propriedade, mas ele modifica o processamento? Modifica. Por quê? Porque são moléculas pequenas que estão lá dentro, né? Eu até fazia, para algumas turmas de tecnologia, eu fazia até uma medida da massa molar mudando com um plastificante adicionado, né? Porque ele está lá dentro. Então ele muda, você pode até pensar como ele um modificador de massa molar, no final das contas. Então vamos lá, um plastificante é definido como uma substância ou material incorporado em um polímero com o objetivo de aumentar a flexibilidade, a ductilidade, além de modificar o processamento, ou seja, melhorar, né? Como eu falei, se pensar em dureza, o resto responde bem, tá? A dureza para mim é sempre o principal visto, né? Agora, como a dureza numa borracha é principalmente dependente do módulo, né? Alguém saberia me explicar por quê? Porque em metais o módulo às vezes fica bem constante, a dureza pode mudar muito, e numa borracha, por exemplo, não. Às vezes você tem uma mudança de dureza enorme ali nos aços, sem mudar muito o módulo. Eles continuam numa faixa de módulo bem próxima, porém a dureza muda muito. E por que para um polímero não? Uma borracha, principalmente. Para polímero em geral. Não. Vamos lá. Pensar de forma bem prática aí. Pensando de forma bem prática. Alguma sugestão? Não. Porque eu posso fazer uma correlação direta entre módulo e dureza de uma borracha? Oi? Por que eu posso? Bem isso aí mesmo. Responde tranquilo. Responde tranquilo o que você falou. Mas tem outro aspecto ainda, que aí entraria os plásticos, né? E os plásticos não obrigatoriamente têm só deformação elástica, né? Mas é principalmente pelo ensaio principal, né? O ensaio principal, que é o Shore, né? Você pega a informação sempre na deformação elástica, tá? Na hora que você dá a batida lá, e a propriedade é medida durante a deformação elástica, tá? Diferente dos outros ensaios que você usa para metais, que você pega, na verdade, uma qualidade, digamos assim, referente à deformação plástica, ou seja, no dano que ela forma, né? Que é o caso, por exemplo, de uma brina da vida. É o rombo formado lá, digamos assim. Isso aí é uma característica plástica. Tá? No caso da dureza Shore, né, ela pega na deformação elástica, e por isso que tem uma relação muito boa com o módulo. Para a borracha especificamente é exatamente o que ele falou ali, né, porque a borracha sempre recupera
então ela só tem deformação elástica, né? Então, a resistência oferecida ali é totalmente devida ao módulo mesmo, tá? Então, vou pular essa tabela aí, que já está meio que a gente já falou. Então, vamos lá. Como modificador de propriedades dos compostos de borracha, um plastificante ele pode reduzir a temperatura de transição vítrica, a TG, o modo de elasticidade, a flexibilidade a frio, que depende da TG mesmo, né? Flexibilidade a frio é manter a flexibilidade em temperatura baixa, tá? Teoria dos plastificantes. Então você tem algumas teorias aí. A primeira é da lubricidade, né? Então a teoria da lubricidade, o plastificante atua como lubrificante entre as macromoléculas de polímero. Então, você tem as cadeias ali, e entre as cadeias você tem as moléculas de lubrificante, né? Ao flexionar o polímero, acredite que as moléculas escorregam para frente e para trás, com o plastificante lubrificando-os, né? Lubrificando os planos, né? Onde o polímero onde os movimentos ocorrem. Então, é uma espécie de lubrificante mesmo molecular, né? E nesse caso ele tem um papel muito semelhante ao lubrificante interno, né? Embora aqui você está visando propriedades. Então vamos lá. A teoria assume que as macromoléculas de polímero têm no máximo ligações muito fracas, polímero, 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 plastificante. O plastificante difunde para o interior do polímero durante o aquecimento, resultando em enfraquecimento das forças intermoleculares, o que reduz o atrito molecular, semelhante a um lubrificante interno, facilitando o movimento das macromoléculas. Então aí é uma explicação. Essa teoria aí, particularmente, eu gosto muito para entender a redução da TG do PVC. Tá? Então você tem o PVC que inicialmente tem uma TG alta, e você pode associar isso a uma alta interação entre as ligações ali, devido aos dipolos de cloro, né? Quando você coloca o plastificante lá dentro, ele acaba, digamos, lubrificando aí as cadeias, afastando, né? Formando uma espécie de um filme, né? Entre as cadeias, afastando e reduzindo as interações, né? Então ela explica bem, mas para borracha eu particularmente prefiro a teoria do volume livre, que está mais embaixo aí. Teoria do gel. Imagina-se a estrutura como uma espécie de um favo de mel. A rigidez do polímero resulta dessa estrutura. Então aí você pode pensar numa rede de entanglements, tá? Né? Então vamos lá, a rigidez do polímero resulta dessa estrutura e o gel é bem formado, né, por uma fraca interação que ocorre em intervalos ao longo das cadeias poliméricas, né? Então os pontos de fixação, que são os entanglements, né, ou pontos de contato, são muito próximos e por isso proporcionam um pouco movimento. A elasticidade do polímero é baixa. Isso aí eu não gosto muito dessa teoria não. Só se for para polímero mais rígido, tá? Para borracha não é legal, porque a borracha já tem flexibilidade. O plastificante solvata, né, seletivamente esses pontos, ou seja, os entanglements. Dessa forma a rigidez ela vai ser reduzida. Plastificante livre que não está solvatando os pontos de fixação com o polímero também pode inchar o polímero, proporcionando a flexibilidade extra. Então isso aí eu não gosto dele para borracha não, tá? Mas é uma teoria a mais. Teoria do volume livre, essa que eu mais gosto. Baseada na diferença entre o volume aparente e o volume das moléculas de polímero. Então você tem um volume ali aparente e tem o volume das moléculas de polímero. O volume aparente é maior, né? Ao adicionar plastificante a um polímero, esse volume vai aumentar. Com o aumento da temperatura, o volume livre aumenta, possibilitando mais mobilidade da cadeia polimérica. Essa teoria é importante para a explicação da redução da TG com o aumento do percentual de plastificantes. As moléculas de plastificantes são muito menores do que as do polímero, resultando em maior volume livre, possibilitando a maior mobilidade do polímero. A TG menor do plastificante tem como efeito a redução da TG do polímero. Então você pode pensar assim, uma TG resultante igual a alfa 1, TG1, mais alfa 2, TG2. Isso aqui é a fração máxima de cada um. Então, se o plastificante tem a TG menor, né,
a TG resultante vai ser menor do que a TG do polímero, tá? Então isso aí é uma regra de mistura, né? Outra regra de mistura que cabe bem aí é essa aqui, 1 sobre TG resultante é igual a alfa 1 sobre TG1 mais alfa 2 sobre TG2. Isso aqui a gente usava para fazer previsão de TG de blendas, por exemplo, blendas miscíveis, né? Então você pode usar isso aqui tranquilamente como para fazer a previsão da TG de uma mistura plastificante borracha, que pode ser usada também para blenda, como eu disse, até porque aí poderia ser visto como uma blenda mesmo. Tá? Então, como a TG do plastificante é menor, a TG resultante vai ser menor. Né? Por que isso? Por causa das pontas de cadeia, como eu expliquei. Né? O volume livre aumenta, você explica porque tem muita ponta de cadeia. Molécula pequena, maior volume livre, tá? E por fim, a teoria mecanística, né? Que é semelhante, é uma tradução meio mais ou menos aí, né? Mecanística, né? Eu lembro bem de uma palavra que eu traduzia na época que eu era aluno, que era sinergístico, né? Sinergístico. Muita gente usa isso e é errado, não existe essa palavra, né, na língua portuguesa, né? Você pode chamar de efeito sinérgico, alguma coisa assim. Mas como o inglês tem synergistic, né? Muita gente coloca efeito sinergístico. Eu encontro muitos em textos brasileiros, mas não é certo isso, né? Então vamos lá. Teoria mecanística. Semelhante à teoria de Gell, né? Que a gente explicou lá, que é uma rede de entanglements. A teoria de Gell é uma rede de entanglements que dá uma certa rigidez, uma dificuldade de mobilidade, e o plastificante entra ali, reduzindo a rigidez nessa região do entanglement. Você pode pensar assim, né? No caso aí, ela é semelhante, tá? Semelhante à teoria do Gell, né? Nesse caso, o plastificante solvata seletivamente esses pontos de fixação que seriam os entanglements. A diferença essencial é que na teoria do Gell, o plastificante permanece fixado à cadeia polimérica, enquanto a teoria mecanística afirma que as moléculas de plastificante podem ser trocadas por outras moléculas de plastificante ao longo da matriz polimérica. Essa troca resulta em um equilíbrio dinâmico entre solvatação e dessolvatação de polímero. Ok? Então, aí vocês escolhem a melhor teoria para vocês, tá? Então vocês podem pensar como cadeias que estão próximas, com fortes interações. Você coloca uma molécula pequena ali que vai dar uma escorregada mais fácil. É a teoria da lubricidade. Né? Pode pensar na teoria do volume livre, que é a teoria que você colocou moléculas pequenas que têm uma TG baixa. Né? Molécula pequena tem muita ponta. Se tem ponta, aumenta o volume livre. Isso vai reduzir a TG. Tá? Pode explicar por aquela fórmula ali, beleza. E pode explicar por essa teoria do Gell aí, que você vai ver como uma espécie de uma rede fixada por entanglements, né? Essa não é muito boa para borracha, tá? Uma rede de entanglements. Não é muito boa porque as borrachas já têm grande mobilidade por si. E aí, nesse caso, as moléculas de plastificante entram ali, reduzindo a rigidez, digamos assim, associada aos entanglements, facilitando essa mobilidade, né? E aí tem uma semelhança muito grande com a teoria mecanística. O único detalhe é essa troca das cadeias, como a gente falou, entre uma e outra, das cadeias de plastificantes. Vamos lá, compatibilidade, né? É prática comum dividir os plastificantes em óleos minerais e plastificantes sintéticos, como a gente falou. Os óleos minerais são subprodutos da indústria de óleo lubrificante. Eles são os mais usados por causa do baixo custo, né? Isso é fundamental, tá? Os caras usam 30 pHr, é muita coisa, é óleo demais, tá? 30 partes por 100, né? Eles são usados em grande escala, né, em compostos de pneus e produtos da indústria mecânica para redução de custo, né? Em altos níveis, eles permitem a adição de maiores teores de carga. Eles são diluentes, como eu falei, né?
Os óleos minerais são divididos em parafínicos, naftênicos e aromáticos. Todos são altamente compatíveis com borracha de Dieno, apolares ou fracamente polares, né? Normalmente os aromáticos, como eu falei, são mais polares, né, do que os parafínicos. A compatibilidade dos classificantes com o elastômero ela é fundamental para que haja um bom desempenho, né, definida principalmente pela polaridade, né, semelhante, né, polímero classificante. Uma compatibilidade mínima é necessária para se garantir a processabilidade e propriedades finais sem problemas de separação que são observadas como a exudação ou blooming, né? Então, se não tiver compatibilidade, ele vai migrar e vai ter o tal do efeito blooming. Eu falei aqui na aula passada, né, de um aluno que falava dos pneus que ficavam sempre meio com caráter de exudação, né? Seleção de plastificantes. Os plastificantes atuam nos elastômeros seu poder de solvente ou de inchamento. Eles podem ser divididos em dois grupos, os primários e os secundários, né? Então, os primários realmente são essa ação de afastamento, né, e coisa e tal, né, de solvatação, né. Os secundários você pensa mais como um diluente, um extensor, né, baixar custo, que são os óleos, por exemplo. Isso aqui eu falei também como uma das questões do exercício da aula passada, né. Qual eram as vantagens de usar um elastômero líquido como um plastificante? Quem lembra? Sem nem olhar aí. Eles vão reticular na hora da cura. Se eles reticulam na hora da cura, não vai ter esse problema aí de exudação ou migração, né? Além de certamente ter uma grande afinidade se ele tiver a mesma natureza química daquele elastômero ali. Então, elastômero líquido seria o quê? Uma borracha de molécula pequena, tá? Elastômero líquido são plastificantes que podem ser vistos como aditivos de processamento. Eles correticulam durante a vulcanização e não podem ser extraídos. As propriedades do vulcanizado, aí foi uma coisa que o pessoal colocou no dia também, elas são insignificantemente modificadas. Por quê? Porque ele virou parte da rede, né? Mas a esterese tende a ser levemente maior. Por quê? Por que a esterese tende a ser levemente maior do que quando não tem o plastificante? Nesse caso aí. Supondo que todos reticulem. E ele vai fazer parte da rede ali. Por que a esterese aumentou? Porque vai ter mais. Para um segmento contribuir para a rede elástica, esse segmento tem que estar entre duas o quê? Para um segmento molecular contribuir para a rede elástica, esse segmento tem que estar entre duas o quê? Entre duas reticulações. Então, certamente, se você usa aí um plastificante que vai fazer parte da rede, você vai ter muitos segmentos que não vão estar entre duas reticulações, porque esses segmentos vão ser o quê? Chamados de quê? Hã? Molécula pequena, ela vai amarrar a rede, mas vai ter muita o que, com certeza? Ponta. Ponta contribui para a rede? Não contribui. Lembra a questão que tinha dois segmentos lá, que a gente fez uma correção, que dava metade contribuindo para a rede? Né? Se tem ponta, não contribui, tá, gente? A esterese aumenta, que tem aí no finalzinho do parágrafo.
Porque a esterese é levemente maior. A pergunta foi essa. Ok? Se tem ponta de cadeia, né? Você tem que pensar assim, toda cadeia ela vai ter duas pontas, né? Então se você colocou agora um composto que é igual àquele que está lá maior, que é a molécula grande, mas esse composto é formado de moléculas pequenas, ele vai gerar um monte de ponta ali dentro. Vai gerar um monte de ponta. Então a retorno não precisa nem envolver a parte de reticulação, só por ser pequena ela já vai Vai gerar ponta de cadeia, tá? É só isso. Então, como eu tinha dito, entre os plastificantes sintéticos, quais são os usados? É só pensar no DOP, né? Fitalato, tá? Dioctilfitalato, dibutilfitalato, né? Então, os sintéticos mais usados são os fitalatos, tá? Podendo ter outros, mas é o clássico, tá? É o clássico. Por razões de compatibilidade, né? E hoje em dia tem se falado, por exemplo, na ação tóxica dos fitalatos, né? Os caras têm buscado também alternativas. Tem até uma revista de polímeros, né, que mostra um bebê lambendo um produto plástico, né? Aí de lá, ausência de fitalatos, né? O moleque já não tem, vai ter esse problema aí, né? Aí é um plastificante natural lá que eles estavam desenvolvendo. Vamos lá. Por razões de compatibilidade, eles são usados principalmente mais em elastômeros polares. Por quê? Porque são polares. A função principal desses aditivos é modificar as propriedades em vez de melhorar o processamento. Lembrar do PVC, por exemplo, né, que não é uma borracha, mas o PVC plastificado é. Né? Em muitos casos, eles possibilitam que as propriedades elastoméricas sejam mantidas em temperaturas menores. Por quê? Porque baixa TG. Né? Eles são usados preferencialmente na borracha nitrílica, que é polar, borracha clorada e o polietileno clorosulfonado. Todos três são polares. E a gente vai falar bastante na segunda prova desses três aí. Os plastificantes de éster podem ser divididos em de uso geral e especiais, sendo os especiais usados para quê? Para abaixar a TG, para resistência térmica, para resistência à extração, retardante de chama, comportamento antistático. Então você busca também plastificantes de características especiais às vezes. Nos plastificantes de éster monomérico, né, os ésteres de ácido fitálico representam o maior grupo por causa do preço baixo. O número de carbono está ali em torno de 4 a 11, podendo ser maior, tá? Você vai ver uns de ácido sebácico, por exemplo, né, que tem mais de 10 carbonos aí, não seria só 11, seria mais. Normalmente misturado com álcool usado para esterificação. Então você vê um éster, né? Então é um ácido mais um álcool, um ácido mais alguma outra coisa lá. Tá? Então se você usa um ácido sebácico, o ácido sebácico tem 10 carbonos. Então se você coloca mais um álcool com alguns carbonos ali, o número de carbono aumenta. Né? Então você pode pensar nessa quantidade aí um pouco mais, sei lá, até menos que 20 carbonos. Tá? Menos que 20 carbonos. O número de átomos de carbono nas cadeias e o grau de ramificação vai determinar, né, as propriedades. Né? Se o número de carbono aumenta, vai reduzir a compatibilidade, porque vai aumentar o caráter hidrofóbico. Né? Vai reduzir também a volatilidade, né, e reduzir a solubilidade em água. Tudo por quê? Porque aumentou o comprimento do segmento de carbono. Né? Ele vai reduzir a processabilidade, né? E aumentar a solubilidade em óleos. Isso tudo é bem clássico, né? O que você tem que pensar aqui? No caráter polar a polar, né? A gente sabe que esses plastificantes tradicionais à base de éster são polares, mas ele pode aumentar o caráter apolar se ele aumenta o comprimento do segmento carbônico. Né? Se ele aumenta o comprimento do segmento carbônico, então ele vai tendo essas características aí, né? Então vai ter uma viscosidade maior, né? Vai diminuir a afinidade com a borracha polar, né? Entre outras coisas, né? Vai diminuir a afinidade, né, com a solubilidade com a água. Por quê? Porque aumentou o caráter apolar. Tá?
Eu vou dar uma puladinha aí, né? Uma grande variedade de plastificantes para uso em baixa temperatura são disponíveis e a escolha vai depender da compatibilidade e da volatilidade. Se você quer um vulcanizado resistente termicamente, ou seja, você vai usar um vulcanizado em temperatura alta. Vamos pensar assim, eu vou usar um vulcanizado em temperatura alta. Então você não pode usar um plastificante que vai tender a volatilizar, né? E aí, no caso, não é a volatilidade do produto puro, e sim depois dele estar misturado com a borracha, porque isso vai depender das interações, né, com a borracha. Plastificantes particularmente adequados para elastômeros polares são, por exemplo, esses aí que estão sendo falados, né? Então eu não vou ler isso aí em detalhes não. Vou fazer uma analogia aqui para fixar melhor para vocês. Quando a gente usa, por exemplo, antioxidantes em plásticos, você vai ver que muitas vezes os caras misturam antioxidantes em molécula pequena e antioxidantes em molécula grande. Por que isso? Porque muitas vezes quando você usa um antioxidante, ele pode ser usado num plástico que vai ser usado em temperatura alta. Se ele vai ser usado em temperatura alta, vamos pensar numa peça de plástico aqui. Você vai usar um antioxidante aqui, nessa peça de plástico que vai estar numa temperatura alta. O processo de oxidação ele depende muito da presença de oxigênio. Então você pode pensar que a grande maioria da oxidação ela vai tender a ocorrer mais na superfície, porque é onde o oxigênio está presente. Tá? Então você quer que tenha uma quantidade grande de antioxidante aqui. Ok? Então, ele vai acabar sendo consumido aqui, o antioxidante. Então você tem que ter um suprimento de antioxidantes do resto do material para essa superfície. E ele vai vir de onde? Ele vai vir do centro da amostra. Agora, para ele vir do centro para a superfície, esse antioxidante vai ter que ter que característica? Capacidade de quê? De difundir. E a capacidade de difundir está associada a que aspecto molecular, certamente? Massa molar. Massa molar pequena difunde mais rápido. Né? Agora, eu preciso de um pouco de proteção lá no meio também. Então, isso vai ser garantido por quê? Por quem? Por um antioxidante de massa molar grande. Então, quando o cara usa uma mistura de antioxidantes, tem esse objetivo. Molécula pequena vai ter essa capacidade de migrar para a superfície, caso haja um consumo do antioxidante. A parte que está lá dentro, porque na hora de misturar, misturou homogeneamente, concorda comigo? Misturou, estava todo mundo ali homogêneo. Houve o consumo do que estava fora, na superfície? Houve. Por quê? Porque eles vão ser consumidos, a degradação está acontecendo. Então vai ter um suprimento de quem está lá dentro, para fora. Agora, quem vai suprir? O que tem molécula pequena, porque ele tem uma difusibilidade maior. Agora, vai ter proteção na interna ainda? Vai. Por quê? Porque você usou uma mistura de antioxidante de molécula grande com pequeno. O antioxidante de molécula grande vai ter uma difusividade menor. Tá? E aí esse mesmo princípio que está sendo dito aí, tá? Para não ter que ficar lendo exatamente como está, você pode pensar nesse aspecto aí que eu falei para vocês. Então, por exemplo, molécula que tem uma difusividade menor, né, ela vai ter uma maior resistência à extração, ao movimento, à difusão. Tá? Então, certas moléculas mais complexas, seja pelo tamanho, ou seja, de repente por ter uma natureza mais aromática, sei lá, que dificulte a difusão, elas vão ter, digamos assim, uma tendência, né, a resistir à extração. Tá? E, obviamente, que a afinidade com o polímero vai ajudar nisso aí. Retardantes de chama. Você pode pensar nos compostos retardantes de chama em geral, né? Compostos halogenados, compostos à base de fósforo, né? Aqui ele fala um pouco sobre
às vezes os compostos halogenados serem tóxicos, entre outras coisas. Então, às vezes, a base de fosfatos são escolhidos. Tá? Então, eu estou falando aqui de plastificantes especiais. Tá? Em certas situações, você pode recorrer a esses plastificantes. Tá? Que eles vão ter características especiais. Os fosfatos são compostos retardantes de chama. Como é que atua um fosfato? Normalmente, quando a queima acontece, ele forma uma camada, uma película rígida que impede a continuidade da propagação da chama. Tá? E, por fim, os plastificantes antistáticos. Alguém lembra como o antistático atua? E qual a função de um antistático? O antistático tem reduzir a carga estática superficial. Como é que ele atua principalmente? Quando o antistático é colocado num polímero, ele migra para a superfície, aumentando a polaridade, em regra tendendo a aumentar a umidade superficial por absorver um pouco de umidade na superfície. Tá? E isso reduz a carga estática. Tá? Então, um plastificante antistático teria essa função. Então, ele atuaria na função dele e atuaria com esse aspecto a mais aí. Processamento de plastificante. A incorporação de plastificante em doses moderadas, seja em moinho de rolos ou misturador interno, é relativamente fácil. Eles auxiliam na incorporação das cargas e, ao mesmo tempo, a viscosidade do composto e a temperatura de processamento é reduzida. Compostos contendo plastificante geralmente têm um maior desenvolvimento na adesão, que é o TEC, né, que eu falei, e melhor desempenho durante a extrusão. Normalmente eles não afetam a cura do composto de borracha. Bom, era isso aí, tá? Eu não vou ficar lendo texto nas aulas, tá? Bem menos do que eu fazia antes. Mas aqui acho que é um complemento para o que eu falei na aula passada. Você tem que pegar a mola mestre do curso, tá? Então eu quero que vocês entendam o principal. Toda vez que falar de um plastificante, de um lubrificante, vocês já terem em mente como é que ele atua. É isso que eu quero. A aula que vem, eu vou falar talvez dos agentes de cura. Podemos falar de um detalhe ou outro ali a mais. Tá? Quer aprender sobre aditivação? Leia esse livro, tá? Será que é possível antecipar a prova? Antecipar a prova? Ué, fala com o pessoal aí que antecipa. Depende do conteúdo, né? Eu acho que eu vou terminar antes. Eu acho que sim.